A CPMI do INSS ouve amanhã o advogado Eli Cohen, que é apontado como responsável por reunir provas e conduzir investigações que revelaram o alcance do esquema que desviava valores de aposentados e também pensionistas. Vamos retornar a Brasília para conversar com a Janaína Camelo. Fica essa expectativa, então, dessa abertura aí da comissão e também os seus desdobramentos. O clima, né? O tempo esfriou, né, Janaína? Do escândalo para agora, muita coisa aconteceu, tarifaço, mas fica a expectativa, né? Porque CPI, a gente sabe como começa, mas nunca como termina. Seja bem-vinda. Bom dia. Muito bom dia, exatamente, né? Tudo pode acontecer numa CPMI, dependendo do momento ali, envolvendo oposição, envolvendo governo. Enfim, essa CPMI, ela está programada para durar até março do ano que vem. Então, até março do ano que vem, muita coisa pode acontecer, inclusive ano que vem é ano eleitoral. E uma CPMI, ela sempre é usada ali como estratégia política, de qualquer forma, além de todas as investigações, que é o objetivo central dessa CPMI, para investigar as fraudes do INSS. O Eli Cohen, Marcelo, ele é um advogado que ele foi considerado como uma peça central, uma peça-chave ali nas investigações, porque foi a partir do trabalho conduzido por ele, de reunir provas, reunir indícios, documentos ali que acabaram descobrindo essas fraudes, esses descontos indevidos na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS envolvendo as entidades associativas. Então, os parlamentares da comissão, quando aprovaram ali a convocação dele para que ele seja ouvido, disseram o seguinte, ressaltaram que o depoimento dele é muito relevante para detalhar a origem e a autenticidade dessas provas que foram apresentadas pelo trabalho conduzido por ele, o modo de operação dessas entidades associativas e também eventuais conexões, envolvimento de agentes públicos. Lembrando que além de Eli Cohen, ele vai ser ouvido amanhã na CPMI do INSS, mas além dele, outras figuras-chave também foram convocadas para serem ouvidos, porque todos os requerimentos, a maioria dos requerimentos ali de convocação, de convite também, foram aprovados na semana passada. Outro que também vai ser ouvido é o careca do INSS, como ficou conhecido o lobista Antônio Carlos Antunes, que é considerado ali um elo entre o INSS e as entidades associativas. Ele teria sido o epicentro ali da corrupção. No caso dele, já há uma intenção dele entrar com o habeas corpus para que ele tenha o direito de permanecer calado durante o depoimento dele da CPMI. Então, por conta disso, o presidente do colegiado, o senador Carlos Viana, já disse que vai ouvi-lo ali reservadamente. Somente ele e os membros ali da comissão, sem nada a ser ali transmitido. Bom, todas essas convocações e convites de depoimentos foram acordados numa negociação com oposição e governo. O relator da CPMI é o deputado Alfredo Gaspar, inclusive ele chegou a dizer que as investigações não vão proteger e nem perseguir nenhum integrante de qualquer governo. Bom, lembrando que vão ser ouvidos em convite. Convite, ali no caso do convite, as pessoas não são obrigadas a comparecer, apenas nas convocações. Nos convites foram convidados todos os presidentes, os que já ocuparam os ministérios da Previdência desde 2015. Então, em vários governos, né? Desde governo Lula, governo Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro, entre eles, por exemplo, Carlos Lupe, que foi recentemente saiu do governo devidamente em razão dessa questão toda da fraude do INSS. Ministros também tinham ali uma relação direta com a Previdência, como, por exemplo, Paulo Guedes, que foi ministro da Economia de Jair Bolsonaro. E também foram convocados todos os presidentes do INSS desde 2015 e também aqueles que trabalharam nas investigações da Polícia Federal do esquema, durante essas investigações do esquema, né, porque foi uma investigação em conjunto entre a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, e a CPMI também convocou os diretores da Polícia Federal para serem ouvidos e também integrantes ali chaves da Controladoria Geral da União. Só finalizando rapidamente, lembrando que nessa negociação toda de convocação, na semana passada, houve uma vitória também do governo que conseguiu não aprovar, né, alguns requerimentos ali de figuras sensíveis ao governo Lula, como, por exemplo, o irmão do próprio presidente Lula, Frei Chico, que é diretor do Sindicato Nacional de Aposentados, Pensionistas e Idosos. Depois de toda uma articulação ali, esse requerimento para a convocação dele acabou não sendo aprovado. Então, a partir dessa semana começam a ser ouvidos todos esses que foram convocados, que foram convidados, ele começando amanhã com o depoimento do advogado Eli Cohen. Marcelo.
Janaína Camilo, daqui a pouco ela retorna ao vivo, diretamente lá de Brasília, na programação da Jovem Pan. Quero ouvir a Luana Tavares. Luana, obviamente o governo vai querer tirar qualquer responsabilidade nesse episódio, que foi um escândalo, roubar os velhinhos. Mas como é que você avalia essa linha do tempo muito extensa? Vai virar pizza isso? Olha, Marcelo, infelizmente a nossa tendência é utilizar CPMIs, esses momentos aí de investigação nacional, como palco político, infelizmente, ainda mais tratando de um ano pré-eleitoral e entrando no ano eleitoral, a gente pode esperar que isso vai acontecer. Por isso que é importante a população ficar atenta. Nós temos aí 11 organizações, associações, sindicatos sendo investigados, olhar o nome dos empresários que estão sendo investigados, das pessoas ligadas, e estar atentos ao rumo dessas investigações e a como vai ser conduzida a chamada de entrevistados, de depoimentos, enfim, porque a tendência é que realmente seja usado politicamente, mas a gente não pode esquecer, né, Marcelo? Foram mais de 6 milhões de reais desviados, 9 milhões de beneficiados do INSS afetados. Essa pauta não pode sair dos jornais, essa pauta não pode sair da atenção da população. Gesualdo, fica, portanto, a expectativa de continuidade dos trabalhos dessa CPI. Como que você tem visto a atuação, né, os trabalhos até agora, começou na semana passada, e o que esperar dos próximos dias? Eu, sinceramente, espero muito pouco dessa CPI. A atual legislatura ela tem sido um histórico de fracasso em CPMIs. Basta ver a CPMI do MST, que sequer o relatório foi julgado. E quando começa esse discurso sobre não politização, a proteção de alguns, a blindagem de alguns, isso não caminha bem. O discurso é mais ou menos assim: não me investigue aqui que eu não me investigo ali. Por exemplo, poupar a oitiva do irmão do Lula é um escárnio. Se o seu nome está envolvido, se há denúncias que o colocam no centro das investigações, não ouvi-lo é um absurdo.